essa estrutura aqui, o que ela representa, essa estrutura? O que vocês entendem que isso daqui representa? Quem é mais antigo é o organograma da empresa, né? É uma estrutura organizacional, né? Dividida por essas verticais, setores, áreas, os nomes variam muito, tá? Mas é uma maneira mais tradicional de a gente estruturar uma empresa. É como as empresas, de certa forma, aprenderam a se estruturar, aprenderam a se dividir por caixinhas, né, a criar esses conjuntos de pessoas com mesmas habilidades, responsáveis por processos específicos, né, por metas específicas. Então acaba sendo uma estrutura tradicional. Mas praticamente 90% ou mais das empresas no mundo se organizam dessa forma ainda. A maioria das empresas se organizam dessa forma, tá? E aí o que acontece, né? Quando a gente tem uma organização assim, numa estrutura mais tradicional, a gente vai ter uma área de pessoas, uma área financeira, né, marketing, uma área administrativa, tecnologia e produto geralmente são separados, isso apesar de não fazer muito sentido, né? Mas tecnologia sim e produtos são separados. Às vezes tem uma área específica de inovação, tá? Também acontece, e comercial, certo? E aí varia, né? Varia, tem empresas que têm mais áreas, tem menos áreas, né? Enfim, unifica algumas coisas. Na prática, o que acontece, né? Cada área tem o seu orçamento, tá? Tem os seus times, tem suas metas, seus projetos específicos e até mesmo os seus objetivos específicos. Comum, né? Todo mundo conhece uma estrutura assim, certo? Então, seu orçamento e tal. Como é que funciona, né? Todo ano, todo início de ano, os líderes de cada uma dessas caixinhas, né, dessas áreas aí, se reúnem. Os líderes, quando eu falo, são diretores mesmo, né? Se reúnem, geralmente envolvem gestores executivos, né? Que é uma camada um pouco mais abaixo ali do comitê executivo, que são os diretores, e pensam no seu orçamento por área para o ano. Então, se faz a conversa, né? Esse ano a gente vai investir muito em produto, então a área de produto precisa de pelo menos aqui 20 milhões para investir para esse ano, tarará, tarará, traz os seus argumentos, né? Enfim, informações ali, alguns dados, certo? Aí a área de tecnologia vai dizer, a gente precisa expandir nosso parque tecnológico, isso daí vai envolver pelo menos 12 milhões de investimento, e tarará, tarará. O comercial vai dizer, eu preciso aumentar aqui o quadro de pessoas para poder vender mais, isso vai né, gerar, vou ter necessidade de um orçamento X, e assim vai. Faz uma discussão orçamentária por área, considerando também os projetos que cada uma dessas áreas vai ter. Certo? Acho que isso é o cenário mais comum, né? Todo mundo consegue ver esse tipo de cenário aí dentro das organizações, tá? E aí, claro, né? Objetivos acabam sendo das áreas. Agora, não posso ser injusto, né? Porque existem modelos que ajudam a, de certa forma, centralizar os objetivos, trazer maior visibilidade deles, para que não fique só sendo objetivos das áreas, tá? E aqui, sem medo e preconceitos, quais os principais problemas que você identifica nesse modelo aqui? Vocês já falaram alguns aí no chat até, né, já comentaram alguns, mas vamos escrever aqui, ó, tudo que vocês entendem, sem medo de estar certo ou errado, não é esse o objetivo aqui, tá? Tudo que vocês entendem que esse tipo de estrutura aqui mais tradicional traz de problemas no dia a dia, tá? É isso que eu quero entender aí de vocês, pra gente... Vamos lá, métricas de vaidade. Acontece bastante, né? Disputa de poder, isso mesmo. Decisões top-down, clássico. Não centrado no cliente. Isso talvez seja uma das principais consequências, né, impactos negativos daquele tipo de estrutura. Tem valor quem traz dinheiro para a empresa. Isso mesmo, áreas acabam sendo privilegiadas, né? Isso gera bastante desencontro de informação, de comunicação, e realmente é um grande desafio para as empresas que estão organizadas nessa estrutura mais tradicional, né? Estrutura engessada, pouco envolvimento nos níveis operacionais, pouco adaptativa, se não forem revistas, as metas não são adaptáveis, silos de informação, waterfall, falta de conexão entre torres, limitações orçamentárias, não saber o que de fato é melhor para o negócio. Acho que bem resumido, galera. Vocês trouxeram aí muito dos principais pontos que acabam acontecendo dessa estrutura, né? E é uma coisa interessante que eu vou dizer para vocês. Geralmente, há poucos anos atrás, nem são muitos anos atrás,
Quando a gente falava ainda só de transformação ágil, não tinha um forte conceito, o conceito de transformação digital, né, que é algo mais amplo. Quando a gente falava de transformação ágil, o que basicamente se pensava? As primeiras transformações ágeis funcionavam da seguinte maneira. Ó. Se eu tenho que transformar uma empresa, né, se eu tenho que fazer uma transformação ágil para que a empresa seja mais ágil, funcione, né, melhor, com uma performance melhor, que tenha entregas melhores, né, no tempo adequado, respeitando o time to market, o que geralmente as pessoas que lideravam essa transformação faziam? Começavam ou pela área de tecnologia, ou pela área de produto, implementavam o quê? Métodos ágeis aqui, né? Aí iam ganhando espaço, começavam a implementar agilidade na área de pessoas, daí depois ganhava mais espacinho, começava a colocar métodos ágeis na área financeira, ou seja, não existia, nas primeiras transformações ágeis, não existia uma visão ainda de mudar um pouco o formato disso. Trabalhava basicamente dentro das caixinhas. Melhorava, pessoal, o trabalho? Melhorava, mas não resolvia o principal problema das organizações, que é a questão de priorização. Priorização e visibilidade de como as frentes estratégicas estão evoluindo ou não. Tá? Esse tipo de transformação, onde só a gente melhorava o sistema, vamos dizer assim, de cada caixinha, não resolvia o maior problema. Já ajudava, já trazia uma visão e uma velocidade de execução e qualidade de entrega muito melhor, que é tudo no Go Horse aqui, né? Dentro de cada uma delas, ninguém tem tempo para nada, falta de mão de obra, todos aqueles problemas que as empresas tradicionais acabam enfrentando, tá? Já melhorava, mas não resolvia estrategicamente o problema da empresa. Acabava resolvendo mais ali do nível operacional para o nível tático, certo?